Alô Alberto, alô Alberto. Olá, Tiago. Estamos em condições de arrancar com mais uma lenga-lenga do costume, parece-me, edição Uhum. 47. Hoje com um fator extra de interesse, que é o facto de eu já conseguir falar. De interesse, quer dizer, digamos que é um fator de interesse do ponto de vista técnico, meramente técnico, porque parecendo que não faz falta conseguirmos ambos falar. Em contrapartida, estou com uma tosse danada, que pode a todo momento interromper esta emissão, portanto, tornando-a muito mais animada. Mas não é Covid, Alberto, não é Não é? Covid. Sim, eu sei que tu ainda antes de começarmos, estavas preocupado com essa questão, não é Covid, porque eu estive no hospital, e em momento algum alguém falou de Covid. Nem a doutora, nem os enfermeiros, nem que tenha visto na sala de espera, não havia menções a Covid, ninguém tinha máscara, estava tudo a tossir, cada um para o seu lado, mas não era Covid. A única garantia que eu tenho é que não é Covid, portanto Pronto, é outra coisa. ao menos há boas notícias. As pessoas Sim, sim, perderam, é perderam a uma histeria, gripe não é? realmente muito chata, um vírus, é pá, aborrecido, mas a única certeza que eu tenho é que não pode ser Covid, senão alguém tinha falado nisso. Bom, estamos a 30 de maio, como sempre, a lenga-lenga do costume está a estrear à terça-feira, às 21 horas, no canal de YouTube do Comitê Central, e estamos também sempre disponíveis em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Ao nível do YouTube, devem subscrever o nosso canal do YouTube, cujo número de subscritores continua a crescer, Alberto. Eu ia dizer a bom ritmo, continua a crescer a um ritmo, É um mas ritmo. não, é um ritmo. Não vou dizer que seja bom só no sentido em que o nosso objetivo, as nossas expectativas estão lá sempre muito em cima e queremos sempre mais e melhor. Mas vocês estão a corresponder, ainda assim, estamos com cerca de quê? 6.300 subscritores. Espera aí, Uh, uma coisa do Portanto, género, epá, sim. subscrevam, visualizem, não é só subscrever, depois convém visualizar. E para isso o facto de subscreverem ajuda, porque depois acho que há lá uma campainha qualquer que avisa Tem que se carregar sobre. também numa campainha, não sei o Tem que se quê. carregar numa campainha, No não é? símbolo, não é? Acho que é Nós uma não coisa vamos assim, abrir, pá. porque epá, eu nunca abro a porta, a malta que carrega assim na campainha, à balda. Não, os Uh, amigos ligam por telemóvel e tal, Exatamente, a não são à ser que porta. sejam aqueles indivíduos muito simpáticos que andam a espalhar a mensagem do senhor. Aí Ah, pronto. gosto, porque acho que é Claro. meritório e é um trabalho difícil e gosto de não despachar assim Uhum. à balda. Portanto, hoje, Alberto, além de relembrarmos o apoio do azeite talismã inestimável, Uhum. vamos falar, e fechamos agora a parte das notícias agradáveis, vamos falar de mais um casinho que desta vez envolve não só, mas também se calhar não é justo dizer que, começar logo por dizer que envolve o atual Ministro das Finanças, Fernando Medina. Mas a verdade é que quando se é uma grande vedeta da política nacional, é pá, pronto, uma pessoa está de facto metida num caso que envolve imensa gente e que até já tem alguns anos, e o caso acaba por ser apresentado desta forma, algo talvez displicente e irresponsável, é que são aquelas formas que nós gostamos de adotar na lenga-lenga do costume para falar sobre os assuntos. E portanto é o caso envolvendo Fernando Medina e que meteu para lá confusões, aparentemente, na última eleição em que Fernando Medina foi eleito presidente da Câmara de Lisboa, Uhum. umas trocas de favores entre o PSD e o PS, para que a gestão da Câmara fosse, digamos, mais suave para Fernando Medina. É mais Distribuíram ou umas menos. juntas, não é? Entre eles, pelos Acho que vistos. fizeram sim, acho que fizeram uma. É como na escola se fazia as linhas. Tipo, agora escolhe tu uma junta, depois escolho eu. Começa tu, escolhe uma primeiro. Eu fico com arroios. Certo, até tiramos arroios lá àquela senhora Ah, a senhora da fruta, não é? ao Aquela mercado senhora da buscar fruta. as frutas e os legumes e tal. Tá bem, então eu fico com a freguesia de não sei quê. Ok, agora és tu. E pronto, e aparentemente o PSD e o PS fizeram essa giga-joga que tinha como intuito final, lá está, a gestão da Câmara ser um bocadinho mais fluida para o PS. Portanto, o PS cedia algumas juntas ao PSD, o PSD ficava satisfeito, e o PS tinha, em contrapartida, uma gestão, mais apoio na gestão da Câmara. É mais ou menos isto, não é, Alberto? Mais ou menos isto. É isso, ao que parece, é isso, pelo que ficou apurado, ou pelo que se suspeita, lá o Uhum. doutor Medina não foi acusado ainda de nada, não é arguído, mas é Não. suspeito, as autoridades assumiram que ele é suspeito. É mais um caso em que o homem está metido, há uma série deles metidos neste caso, o doutor Medina, além deste caso, está metido numa série de outros, tem estado já há vários anos, não é? Aquela Uhum. coisa dos apartamentos da Teixeira Duarte e a questão dos Daquela, russos, convinha não certo, dos esquecer, russos. mas as pessoas esquecem, aquela questão
ligada à Embaixada Russa. Sim, quando se Mais outro. chibou ao Putin, não foi? Chibou-se ao Putin. Exatamente, Em termos exatamente. técnicos, é um bocadinho assim que se enquadra Exatamente. essa Depois desses casos todos pelos quais ele passou, e que Alexandra Reis. Alexandre Reis, sim, sim. Mas depois desses casos todos que ele passou, e que este também diz respeito ao período em que ele era Presidente da Câmara, a verdade é que o homem foi chutado para cima para Ministro das Finanças, não é? E continua Ministro das Finanças. E eu acho graça, quando saiu esta história do caso Tutti Frutti, isto foi aqui há uns dias, não é? Uma pessoa vai às redes sociais e vê lá aquelas frases do costume. O doutor Medina ainda é Ministro? Agora é que foi, isto caiu tudo e tal, e não sei o quê. Nada, passado umas horas, 2 dias, 3 dias, já ninguém fala outra vez do assunto. Os assuntos, Sim. eu acho que a técnica do PS neste momento, e aqui com alguma cumplicidade do PSD, não é? A técnica do PS é ver tantos assuntos, tantos escândalos, mostrá-los de forma tão escancarada, que uns apagam os outros e ninguém liga a nenhum. Porque se houvesse só um caso, as pessoas Pois, provavelmente estariam, talvez, prestassem atenção durante algum período mais prolongado a esse caso. Como não são dá tantos, tempo. não, É não um dá tempo. bombardeamento de casos, não é? E desvaloriza, não é? Desvaloriza tudo, é a mesma coisa. Dessanitiza um bocadinho, não é? Eu creio que acaba por criar assim acaba por tornar natural esta... Deixa-me dar um exemplo dos escaravelhos nas Canárias. Uma vez fui às Canárias de férias. Ah, pois, Cheguei lá e certo, havia pelo chão assim uns escaravelhos daqueles. que bom, Epá, aqui no norte chamam-se cabras loiras ou coisa do género, assim, aqueles que têm uns chifrinhos e certo. não sei o quê. Uns Uns escaravelhos chifrinhos, muito gigantes. simpáticos. Epá, que a gente olha para um e sente uma certa repulsa. Se eu vir aqui um Principalmente se ele for empurrar aquelas bolas de caca que eles gostam de fazer. Exatamente, eles fazem isso, não é? Fazem. Se eu vir um em Matosinhos, estranharia, ou em qualquer sítio até do país, presumo, porque são raros, são muito raros, Claro, e a gente não os costuma ver e sente uma certa repulsa. Nas Canárias sentia repulsa durante minutos, porque depois pois é começas a isso, ver dezenas, centenas, milhares, claro. aqueles bichos estão por todo o lado, e já não, e depois fazes a tua vida e já não ligas nada Ao fim de um dia já estás ao a diabo fazer festinhas aos dos escaravelhos. escaravelhos Praticamente, sim, e já convidá-los falta para pouco. jantar. É verdade, é verdade. Não Pois cheguei a esse sim, ponto de intimidade, embora houvesse lá um particularmente simpático, sim. mas, Que não foi por mas falta não, de tentativa, de não, mas ele não tentativas me de ligou nenhuma. depois Mas a verdade é que depois vês tantos que aquilo banaliza, e o que acontece com os casos do banaliza. PS, eu acho que é um bocado a mesma coisa. Já É o não princípio, é ligamos. capaz de ser o princípio do escaravelho, é. E tudo isto mete de facto muita porcaria também. Sim, Portanto, sim, também há muitas bolinhas de caca a serem empurradas muitas, muitas, por muitas. esta São gente. tantos os casos, aliás, que dá-me ideia que um bocadinho como acontece com os furacões. Já há pouco tempo falou-se sobre isso. Já não havia nomes para dar aos furacões. É verdade, Antigamente, aqueles nomes de senhores e senhoras. tradicionalmente, acho que é uma tradição que vem da Segunda Guerra Mundial. Os soldados que estavam deslocados davam nomes das mulheres e das filhas e assim aos furacões. Depois até há anedotas muito giras, bem machistas, sobre porque é que os furacões têm nomes de senhor. É só pesquisar na net, tá, mas muito giras. Também Tem a havia ver com nomes de levarem cavalheiros, tudo. não. Havia o furacão Andrew, tenho uma ideia Sim, sim, disso. mas primeiro parece que Começou pelos senhores. tradicionalmente eram nomes femininos, depois agora acho Primeiras que senhoras, claro. sim, agora depois já havia tão poucos nomes disponíveis, acho que começou-se a dar nomes tipo latins ou gregos ou lá o que é. E eu acho que o problema com a corrupção em Portugal é que dá-me a ideia que também já está a dar a volta quando há que escolher nomes para estas operações, porque esta é a operação Tutti Frutti, não é? Tutti frutti. É pá, sim, mas o caso da fruta envolvendo Jorge Nuno Pinto da Costa e o Futebol Clube do Porto não foi assim há tanto tempo, não é? Mas já, provavelmente já não há mais nomes. Já Há estamos a fruta da outra, da junta de freguesia, não é? sim, já para não falar na Margarida, não fruta sei quantos, que ia lá ao que mercado Margarida Martins, não é? Martins. Martins, exatamente, que Margarida Martins levava Não sei se às será por aí, sacadas, será por haver dois partidos envolvidos. que Será não, uma pois, referência ao gelado do professor Marcelo, mas isso não tem a ver com este caso, lá do Santini, que tinha vários pois sabores. não sei, eu também me questiono, eu acho que esse caso da freguesia de Arroz em Lisboa com a Margarida Martins eu tenho algumas dúvidas sobre isso, porque ela aparentemente levava frutas e legumes, Sim. e não sei, pelo menos antigamente eu acho que ela agora tinha feito uma dieta e se calhar era por isso. Não sei, não parecia o tipo de pessoas que se alimentasse à base de frutas e legumes. Pelo menos, Sim, é como se calhar aquilo era para oferecer. aqueles alegados veganos que nós vemos pesarem Pois, 140 quilos e uma pessoa fica sim, se ela desconfiada. levasse chanfanas e cozidos e presuntos e E assim, enfim, não sei. presuntos e tal. Não sei, Mas, mas mas, pronto, mas o nome é fraquito, é assim, tutti frutti, já tutti não se frutti. esforçam muito. Não, pois, ou então é isso, ou então não há mais nomes, temos de começar a dar nomes em estrangeiro também, às operações É anticorrupção em pedir ao Portugal. Pentágono, porque o Pentágono tinha nomes bons para aquelas operações militares, aquelas choque e pavor e coisas Choque assim. e
Cara, essa era fácil de adaptar. Não há nada que provoque, não há nada que provoque choque e pavor. Choque e pavor, exato. Porque é como diz, realmente nada de ninguém tem interesse nenhum por isto, já aconteça o que acontecer, ninguém liga. Está um passo da operação Hello Kitty, ou assim, ou coisas Sim, está um fofinhas. bocadinho, tá. Uma coisa assim fofinha, sim. Os dirigentes partidários, com destaque para o primeiro-ministro, deve ter dito, eu vou arriscar, ele deve ter dito em relação a isto algures, é preciso respeitar os timings da justiça. O que no caso da justiça portuguesa quer dizer, isto obviamente, mesmo que haja alguma coisa, vai prescrever vida caso José Sócrates, portanto vamos respeitar esses timings da justiça portuguesa que levam à prescrição destes casos todos. Mas Luís Montenegro foi ainda mais engraçado, barra irónico, não sei, mas foi muito engraçado, porque disse ele, e estou a citar, exige que a justiça... É difícil dizer sim. É difícil, exige que a justiça seja rápida. E conclui que é realmente muito engraçado. É muito engraçado. Pá, boa, Luís. Força com isso, é por aí, realmente muito engraçado. Eu gostaria que quem fosse rápido fosse, no caso, do PSD, porque do PS já PS é o que é. O Dr. Montenegro tinha uma boa oportunidade nesta história para despachar algumas figuras que parecem estar envolvidas nisto. Figuras mais ligadas ao Dr. Rio e à direção do Dr. Rio Sim. E à bancada parlamentar ainda atual, não é? Que foi escolhida pela direção anterior, não é? Pois, que ele fizesse aqui uma super limpeza, não é? Pelos vistos não vai fazer, porque tem ali algumas bases contra ele, aquelas velhas bases, não é? Claro, esta gente movimenta-se ali, e há um tipo que foi apanhado, um Sérgio Azevedo, talvez, que foi apanhado a combinar esta tramóia lá com os socialistas, veio dizer que não vai ser ele o pretexto para... Não vai servir de bode expiatório para demitir 1 ou 2 ministros, que não contem com ele para isso. Ou seja, porque, sim. Não está para aceitar ser enxutado assim sumariamente pelo Dr. Montenegro. Pois, porque um dos problemas... Lá está, eu avisei. Um dos problemas desta sucessão de casos é que depois há uns que servem sempre de exemplo no mau sentido para os outros, que é tipo, então se aquele indivíduo que é ministro e que esteve envolvido neste caso não lhe aconteceu nada, vou ser eu, que sou só aqui um mero presidente da junta de freguesia, não sei de onde, o que faltava, ir eu preso e tal. E portanto é aqui já não era a questão judicial, aqui era a questão política do PSD. Não, pois é, exatamente, sim. O PSD, antes, para se demarcar desta possível gangue, era uma coisa que o PSD podia fazer, não é? Podia dizer, connosco isto não acontece assim, portanto estes senhores estava para já ser suspensos, vamos fazer um inquérito dentro do partido. Depois, há justiça, o que é da justiça, isso, para 2078 via-se. Há justiça o que é da justiça, mas como todos sabemos como é que é a justiça, vamos já resolver isto à cabeça, que é para não haver dúvidas. Exatamente, e não fizeram isso, e não parece que vão fazer, lá dentro do PSD. Não, porque podia ser, para usar uma palavra muito moderna, talvez o receio é que fosse demasiado disruptivo. Não é? Disruptivo. Que fosse demasiado disruptivo na política portuguesa e de repente isso pudesse criar aqui, sei lá, como havia aqueles receios no acelerador de partículas lá na Suíça, um buraco negro de repente, e o mundo fosse todo sugado por esse buraco negro, pudesse criar ali... outra palavra moderna, o PSD também não tem uma resiliência neste momento suficiente para a necessária resiliência para aguentar este tipo de toques internos. Estamos mesmo muito modernos, pá. Houve resiliência, houve disrupção. A política portuguesa é tóxica, Tiago. Pois é, um bocadinho, é uma pessoa deixa-se levar. Vamos só usar palavras parvas o programa todo. Eu acho que conseguimos muito facilmente. Eu pelo menos sinto que tenho que fazer um esforço, e muitas vezes não consigo, para evitar descambar para esse tipo de linguajar, mas de facto é difícil. Bom, Alberto, acho que é isto, não é? Em relação à operação Tutti Frutti. E depois deixa-me só uma coisa, as pessoas depois vêm comentar isto e vêm naturalmente indignadas, aquela indignação que depois passa em 3 dias. Certo. Isto só prova que são todos iguais e não sei o quê. E o pior disto tudo é que isto só dá votos ao Chega. O pior nunca é o que acontece. O pior é as repercussões que o que acontece tem sobre os efeitos que tem sobre o eleitorado ou a votação no Chega. No Chega. Este país mede tudo pelos votos que vão dar ao Chega, não pelas coisas que levaram essa mudança de votos. Exatamente, e tudo o que se possa fazer ou deixar de fazer
para evitar que o Chega tenha mais um voto, é sempre a solução. Só por esse motivo, ou seja, Só se por esse amanhã motivo, houvesse, sei lá, em Ourém uma carnificina de 3.000 mortos, assim, tipo Ruanda ou coisa do género, o problema não era a carnificina, o problema era os votos que isso podia dar ao Chega, Aos populistas, aos aos populistas. populistas. O problema é sempre o populismo. É exato, A é pouca isso. vergonha em geral, não. Não é problema Com nenhum. isso podemos muito bem, pá. Com Populismos isso. é que não. Populismo não é pensar. Miséria, pouca vergonha, corrupção, é Miséria. pá. Isso estamos mais do que habituados, pelo À amor de Deus, vontade, à agora. vontade. Populismos não passarão. Não, Bom, não. felizmente nem tudo são más notícias, Alberto. E nós vamos agora passar ao segundo tema da semana, que é uma lufada de ar fresco, porque de facto num outro problema ainda mais grave, para um outro problema ainda mais grave, parece haver finalmente uma direção, pelo menos uma ideia de solução. Uma ideia de solução. Vamos a isto, Alberto? Vamos falar Vamos sobre lá. isso? Vamos a isto, vamos a isto. Boas notícias, Alberto, como prometemos, há boas notícias, há fumo branco, há uma solução para a TAP. Há uma solução para a TAP. Que bom, Diz, desculpa? que bom. Que bom, exatamente. Anos e anos epá, de dúvidas sobre o que fazer à TAP, qual será a melhor forma de gerir a TAP, o que é que se faz com tudo isto. Finalmente uma solução apresentada por um grupo de indivíduos, entre eles 25 figuras públicas que assinaram uma petição contra a privatização integral da TAP. Há aqui, portanto, também uma ligeira nuance em relação a outras petições também assinadas por algumas destas pessoas, que seriam, perdão, petições para que a TAP se mantivesse uma empresa pública. Eu acho que há aqui uma nuance, Alberto. Isto é contra a privatização integral da TAP. Não sei se há uma nuance ou não. Estou eu a inventar. Não sei, eu acho que vai dar ao mesmo. Eles querem Vai dar que ao... o Sim, Estado consiga interferir, ou seja, que o sim, privado é que vai pegar numa companhia precisamente, em precisamente. que o Estado consiga interferir. E o Estado português. Exatamente. Portanto, a boa notícia é a existência desta petição pública com o título, um título recuperado, lá está, de outras petições também mentiras. Não tape os olhos. A É TAP bonito. não é um ativo tóxico. Olha, lá está o Lá tóxico. está o tóxico. É um trunfo económico ao serviço do país. Portanto, a E boa resiliente? notícia Não é resiliente, não. é Talvez muito seja. daqui para o meio, de certeza que está obviamente, Deve ter isto. resiliência. Portanto, a boa notícia é que há esta petição que indica um caminho muito preciso para se seguir em relação à TAP. A ótima notícia é que da última vez que vi, esta petição tinha 1.261 assinaturas, o que denuncia que, os portugueses são eles próprios bastante mais resilientes a este tipo de proposta do que os proponentes poderiam desejar. E isso é uma boa notícia. Bem, eu Os acho que para portugueses quem não sabe, provavelmente já... convinha informar que a petição os primeiros 25 assinantes, que são aqueles que dão um nome e que são as figuras públicas, o resto é população e não interessa. Certo, não interessa, exatamente. Não, os outros 900 e tal não contam. Os senhores, quem são os senhores? Os senhores são cerca de 20% dos mesmos senhores que há uns 8 anos tinham feito a tal petição Não Tape os Olhos, a outra petição igual, a pedir na altura a renacionalização da TAP. Agora uma data deles, pelos vistos, morreram, outros fugiram, outros desistiram, outros esqueceram-se. Algum ganhou vergonha ou não? Isso duvido. Houve um que ganhou está a ganhar outras coisas, que é o Boaventura Sousa Santos, que acho que estava na primeira petição e por motivos talvez óbvios não está na segunda. Não está nesta. Não está nesta. Agora, de resto, se calhar aquilo obrigava a alguma reunião e na petição pode haver algumas senhoras mais jovens e assim. E algumas senhoras da TAP e tal. Exatamente, isso se calhar acharam mais apropriado que estivesse presente. Exatamente. De resto, os 25, eu não sei se todos os 25 estavam na primeira, acho que não, mas uns 18 ou 20 estavam de certeza lá na primeira petição. E são grandes nomes da gestão, e da gestão aeronáutica com certeza, como António Pedro Vasconcelos, Fernando Rosas, Francisco Louçã. E pá, Vasco Lourenço, mais um grande nome da gestão, aquele capitão de Abril, coronel de Abril, general Marchal, qualquer coisa, não sei. Pedro Brunhosa, por exemplo. Pedro Brunhosa, outro nome que dá cartas em todas as edições da Forbes e da Fortune e assim. Tem alguma canção nova sobre jovens que emigram, o Pedro Brunhosa ou não?
Não faço ideia. Ele lançou alguma versão nova Não daquela que conheço tinha nenhuma canção lançado na nova do altura Abrunhosa do... desde pai do primeiro disco dele, que havia assim umas Mas coisas de que estavam certeza ali que na tu te rádio. lembras daquele chorinho por causa da imigração no tempo do governo Não lembro, não. do Juro que PSD não. CDS. Não, Não, pois fez uma música em particular, mas em terei o especial. cuidado de não procurar. Não, tens paciência, mas por motivos profissionais por motivos profissionais é preciso Já me fazer estas lixei. coisas. É de profissão que eu arranjei. Sim, foi uma ladainha por causa da imigração forçada pela, pelo governo. Lá está. Não, e pessoas que Luta do imigravam, Passos. com certeza, em condições miseráveis, ou seja, não voavam pela TAP, voavam para outras companhias. Certo, Sabe-se certo. sabe-se Pelo lá menos em as que, que queriam, pelo em que menos as que sentido. queriam chegar a horas, sim. E, portanto, esta petição, e tem aqui malta também que não é preciso perceber da aviação, vamos lá ser honestos, não é preciso perceber da aviação para assinar uma petição deste género. Basta tu teres, Fazer um X, não é? Pelo menos um X. basta fazer um X e também se tiveres, repara, se tu preconizares soluções políticas e económicas e sociais que têm provas dadas em imensos, ao longo das décadas e até dos séculos, em imensos países que são hoje países prósperos, com sociedades onde os níveis de bem-estar são realmente muito elevados. Portanto, pessoas como um Francisco Louçã, tu já referiste, Sim. como um Fernando Rosas, que são pessoas que realmente, idealizam uma sociedade, um tipo de sociedade, em que as pessoas, de facto, vivem em condições. E, portanto, certamente que, mesmo não sendo um especialista em aviação, tu tens noção de como é que nesses sítios se resolvem estas questões de companhias aéreas Sim, a questão da públicas. precedência, eles veem o que acontece de bom num sítio e tentam reproduzi-lo cá, Precisamente. não é? Pois, sim, Pois, precisamente. E, na portanto, antiga isso Albânia basta. e na atual Cuba, e assim. Precisamente, como tu sabes, a Albanian Airlines é das companhias mais prestigiadas. Isso não é agora, de certeza, que nos anos 70 e 80 era, com certeza, era. Era, exatamente. Era. Normalmente era à base de bicicletas, mas o que ficava até mais barato para o Estado, Sim, aquilo sim, corria bem. sim, sim. E, E as pessoas não portanto, podiam sair do país, portanto também não tinham nenhuma necessidade de e as que saíam de bem avião, voar. cheira-me que não era por vontade própria. Se saíssem, talvez não fosse. Tipo umas férias forçadas, talvez. Provavelmente. Umas férias forçadas, talvez acontecesse. Mas de facto, pronto, são grandes figuras que nos inspiram muita confiança em como esta solução preconizada por esta gente coisa, não é? Uhum. E Consubstanciada não nesta esquecer sempre o petição, primeiro subscritor destas coisas, que é o cineasta, o tem cineasta. uma obra importantíssima, que é o António Pedro Vasconcelos, que é sempre aquele senhor. Pois que, que, Outro grande nome também. que um grande cineasta que aprecia sequelas, porque de facto ele já está a dar muito esta parte, não é? Isto já é uma petição, esta petição é uma E sequela. sequelas isto tem deixado, para já 3 mil e tal milhões de sequela, isto São sequelas que deixam sequela, são exatamente. mesmo Sim, sim, sequelas, sim, sim. sim, sim. Ahm, eu acho que, não sei, estas pessoas provavelmente olham para esta solução que obrigou agora a injetar os 3,2 mil milhões e acham, epá, ok, isto não foi o ideal. Mas se calhar uma solução que obrigue só a injetar, epá, 2 mil milhões, 1.500, 1,5 mil milhões, epá, sim senhor, vamos avançar, por que não? Entretanto, Porque não se... entretanto aí está a correr a notícia de que a TAP será obrigada, aquelas coisas europeias que vêm lá de Uhum, cima, uhum. ou lá do lado, que a TAP será obrigada a devolver ao Estado os 3.200 milhões. Oh diabo. Portanto, talvez finalmente nos devolvam dinheiro diretamente. Tenho as minhas Não, dúvidas, sabe, mas acho pois que não não, é assim. sabes o que é que vai acontecer? Outra Não. injeção para que a TAP tenha dinheiro para devolver ao Estado a injeção que... Injeção anterior. da- Sim, exatamente. Portanto, é para desembolsem, se faz favor, mais Tantas 3,2 injeções mil tipo, estão mais milhões. marcados que os braços de um heroinómano. Isto Sim, está. sim, exatamente, sim. Que para nós podermos devolver os outros, epá, que já desapareceram, tenham paciência, em princípio é isto. Eu dá-me ideia que, a impressão minha, ou mesmo o governo socialista já assumiu, e tenho ideia de, até na comissão parlamentar de inquérito à TAP Hum, destas últimas semanas, já se assumiu que há um processo de reprivatização da TAP, sim, mesmo, sim. não é, já, Claro isso é que o mais ou menos, contexto que permite vender claro. bem a TAP não é, assim, não é exatamente o ideal, porque no Não, pois não é, meio desta agora a balbúrdia questão, toda, eu pois, acho que se agora a alguém questão der realmente é 150 se, euros por aquilo, estou a falar metaforicamente, pá, assim, não mas é, não se é calhar não é incomum. metaforicamente, se calhar dão mesmo 150 euros por aquilo. Não é incomum, não é incomum que haja compradores interessados em empresas, por exemplo, com dívidas astronómicas que não deem nada pela empresa, não é?
Sim, sim, aquela coisa de pagar $1 por não sei o quê. Sim, sim. Está por este andar. Se não fossem os aviões, tem valor de facto. A Sim, TAP, enquanto empresa, enquanto o lado só normativo sim. da coisa, acho que não valeria muito mais do que isso. Eu não sei se mesmo os aviões valem, Alberto, porque grande Não parte faço daquilo ideia. é lá em leasing e não sei o quê, aquilo não é Pois, propriedade não sei se exatamente aquilo. da Pois, TAP. pois, se Eu calhar acho que o que são. vale são os sluts, não é? A questão dos Ah, pois é, sluts. dos aeroportos. Sim, sim, sim. Ter os Acho que não é espaços. sluts que se diz, mas há qualquer Não, coisa não são parecida. slots, são slots. Não, Pois, as são slots são slots, outra coisa. exatamente. As slots. Não, se calhar também se fazia algum dinheiro com eventualmente alguns Provavelmente recursos da fazia. empresa a esse nível, não sei. As slots dariam mais dinheiro que os slots. Mas... Enfim, talvez. É Estamos a slots, não é? Nos especular. aeroportos, não é? Nós não percebemos da via. Lá está, vamos confessar que nós não percebemos o suficiente Nada, da nada. aviação para Eu poder. estou mesmo a perguntar genuinamente. Nos aeroportos são slots, não é? São slots, Acho que não sim. são Ok, slots. ok. Nos casinos também, mas Quer dizer, pronto. Isto é, as é palavras impossível sobrepõem-se. estatisticamente, não haver quase a qualquer hora do dia, pelo menos em aeroportos mais movimentados, não haver sluts. Sim, sim. Acho que é Nos aeroportos estatisticamente e impossível. talvez noutros É o sítios nome também. mesmo que se dá, estatística em si, slots. O termo técnico do que estamos a falar é slots. E Bom, nos casinos acumulam o que é os que. dois, slots e sluts. Desculpa a piada, pronto. Isto também Peço estatisticamente, não é? perdão. Naqueles casinos Peço perdão. grandes, pelo menos Sim, aqueles em casinos Las tipo Las Vegas, e Vegas e assim, tal. passa por lá muita gente, é inevitável que haja de tudo, Claro um que sim. pouco de tudo. Eu não sei se de facto esses projetos de reprivatização são de reprivatização integral ou não. Se forem os projetos que estão, digamos, a ser ponderados pelo governo, Eu acho se que por forem muito projetos de absurdo que este país reprivatização. esteja. Diz, Tiago, desculpa. Não, não, é só porque se o governo tiver um projeto de reprivatização integral e esta petição for não contra a privatização da TAP, mas apenas contra a privatização integral, temos aqui malta mais socialista que os socialistas, não é? Acaba. O Eles que não querem espanta, não é? O que não espanta. meio lá daquele arrazoado que eles escreveram para ali, ou lá na petição, o manifesto, ou lá o que é, o que eles querem é que o Estado continue a ter um papel nas decisões que dizem respeito à TAP. Se o Estado continua a ter um Tem corrido papel, tão bem, isso tem corrido tão bem, é a parte que tem corrido bem. São as muito decisões bem. que o Estado toma Aliás, sobre a no TAP. último ano deu 60 milhões de lucro, dizem. Ou seja, mas nos 9 Ah, anteriores deu prejuízo. Portanto, ok. se isto continuar assim, nos 9 que vêm aí, vai dar outra vez prejuízo. A gente injeta mais Sim, uns milhares de milhões e depois há um ano em que vem isto. mais umas migalhinhas de lucro e ficamos todos contentes. E por este andar, mesmo que não desse prejuízo, mesmo que desse lucro todos os anos, um lucro deste Pois, calibre, é como dizia o outro senhor, é fazer as contas e ver quantos anos é fazer as precisaríamos para contas. recuperar só o que já se injetou até o momento. Considerando Imagina que a TAP iria dar sempre lucro. Agora, durante toda sempre a sua lucro. história, a TAP deu lucro muito poucos anos. A TAP Um em não cada 10, costuma. pá, aí, não é? Nos últimos. Aí é a média, um por 10, sim. A TAP não Ah, costuma dar lucro, portanto, quer dizer, a coisa eu não, não. epá, eu estou meio constipado e meio Acho. azamboado. Imagina que a TAP dava 100 milhões de lucro por ano. Será que era 32 E anos logo que aí era precisava 32 para anos, dar não os é? 3,2 mil 32 anos. milhões? Como deu cerca de metade disso, um pouco mais de metade disso, estaremos a falar de uns 57 anos, 58 anos, por aí. Sim, Se desse esse mas lucro todos depois os só dá anos. lucro de 10 em 10 anos, portanto são mais ou menos 500 e tal Não, anos, não é? porque nos outros anos dá prejuízo, portanto vai afundando. Portanto, o lucro nunca cobre o prejuízo. É pá, claro, lá está. Pois, É o que vale portanto, ter, é o que nos vale ter um economista aqui na lenga-lenga do turma. O Alberto não deixa infelizmente escapar não este. sou eu. Bem visto. Sim, então dos outros 9 anos, epá, deve dar para aí 5 mil anos, se calhar, ou uma coisa assim 5 do mil género. anos É para ainda bom, ter mais é bom. prejuízo, porque 9 anos de prejuízo para um de lucro, quanto Pois. mais tempo passa, maior é o prejuízo. Presumo eu. Não E se sabemos calhar de que daqui a prejuízo 5 estamos mil a anos, falar. Não sabemos de que prejuízo estamos a falar, mas e, é sempre pois não. considerável, acho eu. E depois, se calhar, imagina, daqui a 5 mil anos, epá, todos contentes, boa, a TAP, break-even da TAP, agora é só lucro. Mas o que é que vocês estão a fazer? A gente vai de teletransporte para todo lado, isso. Já não há Isso é aviões, já não há praticamente isso, uma aviões coisa que não se há usa, não se usa há 3.400 4 anos. mil anos. Sim. Exatamente. Mas, enfim, pronto, é um pouco Não, isto. a boa notícia disto foi saber que Há uma boa algumas notícia. daquelas pessoas estão vivas, não é? Exato. Pronto. Por exemplo, o cineasta Vasconcelos. Achas que isto é uma espécie de prova de vida só? Sim, eu achava Ah, estranho, não, achava que eles tinham ganho alguma vergonha. E isso era estranho, de facto. E sobre o assunto sim. não iam falar mais depois disto. Depois de tudo que se tem passado Sabes com a TAP. que Mas lá voltaram. Eles não têm Opa, sabes vergonha. que deve ser, à medida que uma pessoa envelhece, deve ser cada vez mais difícil admitir erros, digo eu, não é? Uma pessoa chega aos 70 e tal anos e ei, é com caraças,
tive mesmo sempre totalmente enganado em relação a estes assuntos todos. E agora? E nenhuma eu não conheço algumas das pessoas, mas Ah, as pessoas que eu conheço deste manifesto, lá das sumidades que certo, subscreveram o manifesto, nenhuma é conhecida por claro. admitir erros durante as suas carreiras, portanto, pelo Pois contrário, não, pois não, ah, pois não. nunca vi ali ninguém que... Portanto, olha, cá estaremos, espero eu. Se esta tosse, pelo menos se esta tosse passar, se não passar, acho que não estaremos para ver. Eu não, pelo menos não estarei para ver as próximas petições pela privatização apenas ligeiramente parcial da TAP. Alberto, vamos para o último tema da Vamos semana. sim senhor. Vamos, mas antes disso tudo, e por falar em empresas de transportes, não vamos sem fazer a nossa habitual viagem ao universo do Azeite Talismã, que Uhum. nos continua a apoiar, apoio que nós muito agradecemos. Vamos a isto. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá estamos recompostos de tantos incidentes que nos ocorreram na primeira e segunda parte da Lenga-Lenga do Costume, recompostos depois de visualização do reclame do Azeite Talismã e prontos para encararmos com otimismo o terceiro tema da semana. Ainda antes disso, duas coisas, uma de passagem, mas importante, porque é um comentário de um nosso espectador do canal do YouTube, o Just Paulo. Uhum. Disse o Just Paulo, e estou a citar: ora, aqui está uma oportunidade para o Tiago perguntar aos rebuçados Dr. Baiar se não querem também patrocinar a Lenga-Lenga. É de facto uma ótima ideia, Just Paulo. Portanto, eu não sei Eu gosto, se o ainda Dr. por cima Baiar. eu gosto também, sim. São ótimos, são ótimos. Além de um clássico, são ótimos. Eu não sei se o Dr. Baiar é espectador da Deve Lenga-Lenga do estar com Costume. uma certa idade, o doutor Baia. Em princípio é. O Dr. Baiar deve ser daqueles caras, pá, eu gostava tanto de ter um antepassado com o prestígio de um Dr. Baiar, para depois receber, sabes, aquela malta, tipo, os netos, os filhos ou netos sei lá, de escritores super famosos, Annie de Blyton, por exemplo, uma coisa assim do género, vão ficar a receber royalties, epá, Sim, 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 durante sim, sim. décadas e décadas. Imagino os descendentes do doutor Baia. Os descendentes do Dr. Baiar, pá, deve ser uma maravilha. Além de terem sempre ótimos rebuçadinhos para a tosse, que é uma grande mais-valia, face a ser descendente de um qualquer outro famoso que tenha criado um império. Portanto, é uma ótima ideia, Jesse Paulo. Eu não sei quem representa os... Desculpem. Cá está. O doutor Baia, qual é a nacionalidade dele? Não faço ideia de onde é que aquilo vem. Dr. Baiar. Eu vejo o Dr. Baiar, eu acho que o Dr. Baiar podia ser vizinho da Heidi. Não sei, soa-me assim uma coisa meio tirolesa, Sim, meio, sim, não sim. achas? E para a Suíça e Sempre tal. Sim, aqueles ares da montanha parecem, não é? doutor Baia. Tens o mel, não sei porquê, se calhar tens mel, há muitas flores, muita abelha, zum, 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 sou uma abelha, e depois o doutor vai, vai, bom dia, vou fazer uns repousados, queres vir comigo? Não sei, para mim era tirolês, o doutor Baiar, porque nas montanhas também se respira bem, até havia aqueles sanatórios todos nas montanhas para a malta que tinha Era problemas para ir de Castelo Branco, assim. da Covilhã, talvez, ou da Covilhã, sim. Bom, portanto, Just Paulo, muito obrigado. Lembramos os nossos espectadores que podem sempre mandar os vossos comentários para o nosso canal do YouTube. Nós depois aqui responderemos aos vossos comentários. Primeiro ponto despachado no início dessa terceira parte. Segundo ponto, o ponto fundamental desta terceira parte. Há uma nova publicação no mercado, uma publicação que vocês devem adquirir. Se não adquirirem, são os ovos podres. Essa publicação chama-se Nenhum Turista Via Tucson. Estou a pronunciar como deve ser, Impecável, Alberto. impecável, porque toda a gente diz o Tucson. C e tu não disseste o C, muito Nenhum sabiamente. turista via Vai a Tucson. Tucson. Tucson, Arizona, Arizona, certo? Arizona, sim senhor. Como Mas o já terão livro, percebido.
Diz. Ok. Tens que apresentar o livro, senão fica mal. Seria Não, nós vamos pôr, para já vamos pôr aqui uma imagem do livro, tem uma soberba capa, vocês vão poder vê-la, e como já devem ter adivinhado, o autor do livro é nem mais nem menos que Alberto Gonçalves. Nenhum turista vai a Tucson, Viagens na América. Portanto, Alberto, é um livro de crónicas, suponho eu. Não, exatamente não. É um livro escrito de raiz. Eu ainda não li, já adquiri, mas o lançamento foi muito recente. O lançamento foi. O lançamento foi ontem, Ora bem, em Lisboa, e no Porto vai ontem. ser dia 9 de junho, uma sexta-feira. Onde é que vai ser, Alberto, no Porto? No Sanduíche, é uma casa com eira ali junto ao Parque da Cidade, Sanduíche, entre a Boa Vista e o Parque da Cidade. E vai ser no dia 9 de junho. A apresentação de João Pereira Coutinho. Excelente, excelente. Digamos que o livro é todo ele uma grande crónica sobre a América, não é? Sim, são escritos sobre a América que não saíram em crónica, não tem nada a ver com as crónicas que Não, pois crónica não nesse sentido, portanto são impressões de viagem. É ridículo estar eu a descrever isto, mas não tens de escrever o livro, pelo amor de Deus. Umas coisas. Não, mas é importante esse ponto porque é uma crónica da América, mas não é um livro de crónicas no sentido em que por vezes fazemos livros que reúnem as crónicas que já Não, eu tenho alguns livros e tu também, em que reunimos crónicas que escrevemos. Precisamente. Não tem nada a ver com isso, nesse sentido. É mesmo fresquinho sobre conteúdos que, exatamente, que não podem ser descortinados em nenhum outro sítio que não neste excelente volume. Nenhum turista vai a Tucson, viagem tem na uma América. citação de uma crónica, um pedaço que eu, para não estar a refazer aquilo por outras palavras, achei melhor citar a crónica, mas de resto, isso é meia página do livro, acho eu. Se tu estás aí, e tal, não queres falar sobre o livro, mas eu acho que era importante tu explicar-te. Pois. O livro são uma série de impressões sobre a América e sobre a pretexto de uma série de temas, pode ir desde algumas cidades, Nova Iorque, os parques naturais da América, a comida da América, a visão que os americanos têm dos portugueses. Tem assim uma série de capítulos com temas sortidos. Essa é fácil, Sim. What? É a visão histórica que os americanos sempre tiveram dos portugueses ao longo do tempo. A visão... sim. Não vale a pena aqui desenvolver, mas aquilo tem a sua piada. Nós levamos muito a mal... O Herman Melville tem, por exemplo, num livro uma referência, ele passa às tantas pelos Açores, creio que é pelos Açores o Mark Twain também tem uma coisa assim. O Mark Twain também tem. Nós levamos muito a mal que os americanos não façam puta ideia de onde é que fica Portugal. Mas mesmo um europeu, se eu perguntar aos portugueses para me indicarem no mapa onde é que fica a Bósnia-Herzegovina ou a Moldávia, em princípio vai haver uma porcentagem significativa, e estamos a falar do mesmo continente, não é? Não estou a pedir para identificarem no mapa o Delaware. Eu ali o que procurei foi, isso é inteiramente verdade o que estás a dizer, claro, mas ali o que procurei foi mais ou menos ver a visão que os americanos têm dos portugueses que foram para lá, portanto já há 70, 100 anos, os portugueses que se tornaram americanos, não é? Certo. E eles, quer dizer, a visão que eles tinham, a visão que os americanos de ascendência os anglo-saxónicos propriamente, quer dizer, tinham uma visão dos portugueses como se tem normalmente de outras minorias, quer dizer, como tinham dos irlandeses ou dos italianos, não é particularmente diferente. Eles chamavam-nos alguns nomes um bocadinho enxovalhantes ou com esse intuito, tipo Porta G e Pork Shops, chamavam os portugueses assim umas coisas e tal. Desagradável. Ligeiramente desagradáveis, e tinham-nos como se tem normalmente as minorias, por muito inteligentes, ou não muito trabalhadores, ou não muito isto, ou não muito aquilo. Mas isso, se formos ver o que eles achavam, por exemplo, dos católicos em geral, ou das pessoas oriundas, descendentes de países católicos, descendentes de famílias naturais de países católicos, a visão é mais ou menos a mesma, mas sim, tem... E havia umas anedotas discriminados a esse nível. Não. Era normal e faz parte destas coisas. Quer dizer, isso os portugueses também contam anedotas. Claro. Próprios portugueses, os brasileiros contavam muitas anedotas dos portugueses. Também, isso não são coisas assim. Mas pronto, esse é um exemplo de um capítulozinho lá do livro, são os 20 capítulos. Então, tem outros assuntos. E eu, por algum motivo, gosto daquilo e gosto da América. E o livro é tentar explicar, e não conseguindo explicar porque é que gosto da América, mas tentando o melhor possível.
No fundo é isso. Sim, portanto é um livro que se aconselha a quem gosta da América e se calhar mais ainda a quem não gosta da América, porque grande parte das vezes aquilo que eu constato é que aquilo que as pessoas não gostam da América por um conjunto de fatores que são muito enfatizados, nomeadamente na comunicação social e mesmo culturalmente, no mundo do espetáculo e por aí fora, que representa uma visão da América que está bastante longe da visão do que é realmente a América. Apresentam normalmente uma visão, quanto muito, de metade da América eventualmente mais profundamente conservadora enfim, dos cowboys, não é? E essa realidade tem uma profundidade Sim, muito mas que maior que também vale a pena. essas pessoas mais rurais e rústicas e eventualmente conservadoras, epá, não gosto de generalizar, mas são as pessoas mais simpáticas que eu encontrei assim em viagem em toda a vida. Sim. Sim, exatamente. Eu partilho dessa opinião. Eu corrijo é que essas pessoas são o que nos é apresentado é uma caricatura dessas pessoas. Sim, claro. E portanto acabamos por ficar com aquele filme uma visão Deliverance, completamente... aquele filme lá nas Apalácias. Pois, sim. Sim, são sempre uns tipos fruto da consanguinidade e tal. Exatamente, sim. Nunca vi propriamente porque ali isso, também há mas consanguinidade, certamente, mas... haverá, Não, pois... com certeza. Não, Há casos, por força claro de sim. nos ser apresentado... Claro, é por força de nos ser apresentada sempre uma visão, uma versão que é uma caricatura dessa América, digamos assim, que depois acabamos por ter essa imagem. O problema não é nosso, o problema é desde logo americano. Quase metade dos americanos tem essa imagem dessa outra metade dos Estados Unidos, que Sim, também os não faz americanos a que eu mínima conheço ideia que essa... das costas leste a oeste, sim, e tenho em particular um amigo mais Exatamente. próximo, epá, que tem uma visão alta, Sim. ele acha extraordinário que eu vá para os sítios, que eu quando viajo para lá vá para os sítios que vou, porque ele acha que aquilo são Desaconselha-te a ir para esses sítios, não é? Sim, ativamente, sim. É impressionante porque, de facto, a minha experiência, digamos, no interior dos Estados Unidos é muito escassa e já tem alguns anos, mas não creio que isso faça especial diferença. Mas a minha experiência desses sítios mais recônditos, digamos, que não são destinos turísticos propriamente daqueles que costumam ser visitados, é precisamente essa, em termos daquilo que é a forma de estar das pessoas e da hospitalidade das pessoas, sim, e da descontração das pessoas, está precisamente no extremo oposto da ideia pré-concebida que eu tinha desse tipo de americano, digamos assim. Sim, até porque eles notam, até mal uma pessoa abre a boca, eles notam, com inflexões do sotaque, disto ou daquilo, notam que não somos dali, não é? Sim. E podiam ver o outro com aquele o desprezo que se atribui. Com a desconfiança, pelo menos. Desconfiança, por serem fechados, por serem conservadores, por serem retrógrados. E não, é justamente, não digo que é justamente o oposto, mas são de uma hospitalidade e de uma abertura que não se vê, por exemplo, nas grandes cidades, incluindo americanas, por exemplo. Não, pois não vê de todo. Não será o exato oposto, mas... Sim, o oposto não é o termo, não. Não, mas eu ia te dizer é que eu saí de lá com a sensação de que era muito próximo do oposto da ideia com que fui para lá. Pensei, ok, agora vamos andar aqui uns dias. A dormir no carro porque temos medo de contactar com esta gente e não vamos arranjar sítio para ficar e tal. E de repente temos pessoas, só falta abrirem a porta de casa para com um grupo de gandins passa uma noite... É impossível, quase estás num sítio sem passar uns minutos estás a conversar com alguém. Pois, mesmo nos restaurantes, nos sítios onde se vai parando, aquelas coisas à beira da estrada, típicas, mais ou menos típicas de... Mas é muito curioso que nos filmes, o cinema, por exemplo, o cinema americano, nos dá mesmo o próprio cinema americano, que é produzido em Hollywood, portanto, nos dá uma imagem oposta, aí sim, porque os miúdos da cidade aparecem lá numa terriola qualquer, num lugarejo qualquer, e cada figura que aparece no lugarejo normalmente é sempre uma coisa sinistra, não é? É sempre Sim. We Don't Like Strangers. Pois os lugarejos são sempre sinistros, não é? São sempre, nunca aparece. E a realidade é tão diferente disso. Pois e tu vais com essa expectativa, ok, assim que sair do carro vão apontar 3 caçadeiras à cabeça. E já em Los Angeles, isso, não digo que te apontem caçadeiras, mas aí que há pessoas estranhas, em São Francisco, em Nova Iorque, presumo que em Chicago, não conheço Chicago. A tua segurança são um bocadinho menos, sim. Sim, eu não penso muito em termos de segurança, sou um bocado amalucado nisso, mas vejo muita figura.
Para citar um amigo que foi comigo numa viagem recente, ele disse, não vou dizer o palavrão com que ele iniciou a frase, mas disse, blip, vê-se cada come por aqui, isto numa rua central de Los Angeles, em que estava um tipo qualquer com uma máscara de macaco, tipo Planeta dos Macacos, a carregar um Apple de mesa enorme, novo. Acabado de furtar. Não sei, nem sei porque a máscara, não sei porque o Apple. Está a fazer mudanças, se calhar estava a fazer mudanças. É tudo, há muita estranheza que nos lugares recônditos, nos lugarejos em que o cinema atribui a estranheza, ou planta lá a estranheza, não existe nenhuma. As coisas são mais... Nenhuma. Pois, uma pessoa consegue passear-se. O mais cordiais possível. Pois, uma pessoa consegue passear-se por esses sítios do interior, como tu fizeste durante semanas de fio, já quase que às vezes conta, sem uma única vez com um cenário desse género, ou de insegurança e de ameaça que nada. Zero, pois. Nas zonas rurais, absolutamente nada. Pois, é também essa a minha experiência, de facto. Bom, a propósito eu, se calhar, Tiago, ia sugerir uma coisa, que deixássemos o que íamos falar hoje para outra semana. Está bem, ok, pois, sim, porque de facto é demasiado... O tema em causa pedia... Nós acho que sim, perdemos um bocado aqui na história dos Estados Unidos. Acho que fizemos muito bem porque falámos mais sobre o teu livro e isso era fundamental, e sobre os Estados Unidos, e de facto o tema é muito bem sugerido, porque o tema que trazíamos, que está muito intimamente ligado a muito do que dissemos aqui, por isso teria cabimento nesta parte, mas é demasiado importante e relevante para que agora o despachemos em escassos minutos. Despachá-lo assim. Quem sabe será o tema até da abertura da próxima semana. Acho que sim. Tem a ver com os Estados Unidos, tem a ver com o atual estado cultural dos Estados Unidos, que lá está, tem muito pouco a ver com esta América, nada a ver. É o extremo oposto desta América rural e tradicional, conservadora, se quiserem, e está no extremo oposto do progressismo e do movimento woke. É um tema que traremos aqui, que nos é... O tema é caro e o caso que ilustra o tema não nos é menos caro, e por isso, com algum suspense, espero eu, deixamos este tema para a próxima semana, e hoje ficamos por aqui, agradecendo desde já o facto de nos terem prestado atenção em mais uma lenga-lenga do costume. Subscrevam o canal do YouTube, continuem a mandar os vossos comentários, vejam também, ouçam a lenga do costume depois de a verem em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Muito obrigado ao Azeite Talismã, que espero andem a consumir à bruta, enfim, com moderação, porque tudo deve ser consumido com moderação, sim, mas dentro da moderação, no topo, no limite. No topo do limite. Portanto, onde está a fronteira da moderação e passa o exagero, vocês estão mesmo ali, a bater ferros nessa fronteira. E Alberto, eu para a semana vou tentar, livrei-me da afonia, vou tentar livrar-me da tosse, mas não prometo nada. Mas não é Covid. Covid não, tenho a certeza que ninguém falou em Covid. Quem é que falou em Covid? Nem sei o que é isso. Ninguém falou em Covid. Nem sei o que é isso. Ninguém falou em Covid, mas qual Covid, pá? Vou tentar já não estar com tosse na próxima semana. Não garanto, porque estou assim para aí há 3 ou 4 semanas. Portanto, em princípio, já estou a contar a ficar assim para o resto da vida. Alberto, um grande abraço. Iago, um grande abraço e beijinhos a todos os espectadores. Boa noite. E até para a semana. Muito obrigado. Deus, boa noite. Obrigado.